Se prestar atenção, ao símbolo do autismo, são formados de quebra-cabeça. Se você pegar uma peça daquela, você vai pegar uma cor que é vermelha. Você vai pegar outra cor que é azul. Para formar essa fita, esse símbolo tem que se juntar. Então, isso significa que cada criança é diferente. É isso. E assim, é um pouco doloroso essa parte de maternidade atípica, porque nos coloca em um lugar que nos tira uma coisa que se chama dignidade. Que tudo para a gente poder lutar pelo filho, a gente tem que brigar. E chega um momento que a gente não... Quando chega algo que, ó, vocês conseguiram isso, a gente já está tão desanimado que a gente não dá uma importância. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Hoje nosso episódio é especial, a gente está aqui no evento do Renda Sem Barreiras, organizado pela Rede do Abraço. Eu estou aqui com a Beatriz, mãe do Enzo. Bia, obrigada por você topar compartilhar essa história, contar um pouquinho pra gente. Eu já queria começar te perguntando qual que é o diagnóstico do Enzo. É o Alteia. TEA. Isso. E quando que vocês descobriram o diagnóstico dele? Eu descobri o diagnóstico como que diz? Eu comecei a observar o comportamento do meu filho desde o primeiro momento que ele nasceu, né? Que eu sofri um abuso obstétrico, que foi o enfermeiro fez eu ter uma falsa contração, colocar uma força desnecessária, e aí o Enzo eu tive um leve desmaio e o Enzo teve falta de oxigênio. A primeira nota do choro do IPH foi 4, aí depois foi 9. Porém, a pediatra, quando foi fazer a visita no quarto, no dia seguinte, falou assim, olhou para mim, mãe, por que ele teve essa nota do choro? Eu falei assim, não sei. Você não lembrava? Eu não sabia o porquê. E ela me perguntou de novo, a médica não te falou? Eu falei, não me falou nada. Como que seu filho nasceu? Qual foi a cor? Eu falei assim, pelo que eu lembro, foi um pouquinho roxinho. Mas fora isso, ele mamou super bem. E aí, com isso, eu tive que observar o desenvolvimento do meu filho até os 6 meses. Só que assim, não foi, o TEA não foi por conta da nota do choro. A gente não sabe o porquê que causou. Porém, eu vi que meu filho ia ter alguma coisa. E aí, eu ouvi aquela velha frase. Menino é preguiçoso para falar. E aí eu falei, não, meu filho tem alguma coisa. E sempre observando. Ele teve todo o desenvolvimento de bebê até os 2 anos. Mas a fala nunca veio. A fala era a principal característica que você percebia? Sim. Ele andou rápido, teve todo aquele processo de um bebê, de eu colocar no colo e amamentar ele, ter aquele contato visual comigo, teve no amamentar. Mas passou dos 2 anos, a fala não veio. Isso para mim foi preocupante, porque é um momento que não é mais bebê, se torna uma criança. Sim. É na onde que começa a curiosidade. E aí ele não falava. Ele levava até o objeto que ele queria, até o alimento que ele queria. E umas coisas que começou a me chamar a atenção, que ele começou a ter um hiperfoco. Que era dar 3 voltas, era o círculo imaginário que ele tinha. Ele tinha que dar 3 voltas rente a todos aos móveis, aquele círculo que tinha que ficar perfeito. Entendi. E ficava sempre andando para lá e para cá e ficava fazendo esse som. E eu falei assim, não, o Enzo tem alguma coisa. Aí eu fui até uma amiga minha, que a gente acabou passando aquela linha de profissional para amigo, para amizade. Eu falei, Paty, o Enzo tem alguma coisa. Ela falou assim, como assim, Bia? Eu falei, não, Paty, o Enzo tá com um comportamento diferente.
E isso veio pós-pandemia. Tá. E aí ela falou assim, não, Bia, eu falei, tem, Paty. Aí eu falei pra ela, ó. Ela falou assim, você vai me falar 10 coisas, se o Enzo acertar 8, aí eu te falo o que pode ser. Eu falei, eu já sei o que é. É autismo, não é? Ela falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho absoluta. Ela falou assim, então, esse é o caminho. E desse momento pra cá, após pandemia, aquela criança, aquele bebê, aquele feto, aquele embrião que eu descobri, eu tive que pegar aquele ser e colocar na minha caixinha de veludo e colocar no meu subconsciente que eu não ia ter mais ele. Você sofreu o luto do Não. diagnóstico? Não sofri. Porque eu sempre falo que Deus foi tão maravilhoso nessa parte que colocou um neuro, o Dr. Sérgio Van Braque, um neuro maravilhoso. Ele falou assim, se você quer ver seu filho falar, você vai ter que escolher. Ou você vai se lastimar, ir contra Deus e falar, ai, não, meu filho é perfeito, meu filho não tem nada. Só que assim, quem vai sair perdendo é seu filho. E com isso eu saí do hospital, do Hospital Mandaki, que é na Zona Norte, com toda a papelada, todo o encaminhamento para terapia, e falei, é isso aí. Eu falei, é isso, se Deus me colocou em uma jornada tão grande, com essa cruz tão pesada, porque Ele sabe a capacidade de peso que eu posso aguentar. Com certeza. E aí eu comecei trilhando esse caminho de já sair com não. Que foi quando eu fui na regulação para poder dar o processo de exames, a tomografia. Já ouvi. Fila de espera. Pelo SUS? Ou pelo SUS. Tudo pelo SUS. O Enzo, ele tem todas as terapias pelo SUS, mas eu acabei vestindo aquilo que nos dá, que chama nós de mães atípica, louca, barraqueira. Eu falo que vem um combo, né? Já vem a mãe atípica, já vem a mãe barraqueira, a mãe que quer dominar tudo, quer fazer tudo pelo teu filho. Exatamente. E se a gente não for barraqueira, quem vai ser? Quem vai lutar por eles? Não tem. Se a gente não dá a voz ao nosso filho, ninguém vai fazer. Aí, nesse meio fim, fiquei 1 ano e 8 meses na fila de espera para fazer a tomografia. Quando saiu, foi em um local de difícil acesso. Meu filho tem sensibilidade de andar de metrô. Ele consegue sentir o atrito do freio nos trilhos. É coisa de louco. Ele consegue sentir. Hoje eu fiz um teste de novo. Ele conseguiu vir da Barra Funda até a linha amarela. Conseguiu, mas só que assim. Só que o gatilho veio. Ele teve uma crise aqui. Teve. O gatilho veio e eu falei, não vou submeter isso, não adianta, porque eu não vou colocar meu filho para passar com isso. Porque eu sei como que é difícil. Eu entendo. Cada criança TEA que acha que eu ouço toda criança autista é igual. Não é. Cada um tem de um jeito. A gente tá... Eu já não sei quantos episódios a gente já gravou hoje aqui. Mas foram várias mães falando sobre autismo. E cada uma falando sobre características diferentes uns dos outros. Eu vejo que é isso. A gente precisa parar de querer colocar todo mundo dentro do mesmo pote. Não. Se prestar atenção ao símbolo do autismo, são formados de quebra-cabeça. Se você pegar uma peça daquela, você vai pegar uma cor que é vermelha. Você vai pegar outra cor que é azul. Para formar essa fita, esse símbolo tem que se juntar. Então, isso significa que cada criança é diferente. É isso. E assim, é um pouco doloroso essa parte de maternidade atípica, porque nos coloca em um lugar que nos tira uma coisa que se chama dignidade. Que tudo para a gente poder lutar pelo filho, a gente tem que brigar. E chega um momento que a gente não... Quando chega algo que, vocês conseguiram isso, a gente já está tão desanimado que a gente não dá uma importância. É uma maternidade que você se torna solo. Sim. Eu sou uma mãe atípica solo. Eu fui casada durante 10 anos, o pai,
Ele é um excelente pai dentro de casa. Eu não posso falar que ele não é um bom pai. Porém, da porta para fora, para a sociedade, ele se iguala a eles. Então, eu decidi, falei, se eu não consigo combater o preconceito dentro da minha própria casa, porque eu vou submeter meu filho a isso. Então, eu decidi ir. Doeu? Doeu. Mas foi libertador. Tanto para mim quanto para o Enzo. Mas a gente segue caminhos de mão dada, porque eu acho que, assim, cada ano, eu sempre falo, o ano que vem o Enzo vai completar 8 anos. O Enzo desse de 2025 só vai ficar na lembrança, ou nos vídeos, porque o Enzo de 2026 já vai ser outro. Então, assim, é uma perspectiva de vida que a gente vive aquele momento, depois passa. E onde fica a Beatriz mulher nesse meio de caminho? Olha, para falar a verdade para você, ela existe em algum lugar. Se eu falar para você que depois 4 anos que eu recebi o diagnóstico do Enzo, ontem foi a primeira vez que eu pude, através de pessoas e amigos, que eu me permiti a ir a uma balada. Olha, se abrir para o mundo. Mas não totalmente. Porque a gente aprende que aquele espaço não nos cabe mais. Por quê? Porque a gente acaba se resguardando. A gente acaba avaliando quem a gente deixa aproximar da gente. Se a gente fala, será que vai ser bom? Porque na frente da gente é uma coisa, e depois que a gente vira as costas. Sim. Então, acho que a minha vida social, acho que vai ser pouquíssimas em momentos com outras mães que vivem a mesma maternidade que eu. Eu acho que essa Beatriz, sim, ela vai permanecer. Porém, para algumas pessoas que realmente me conhecem. Qual a dificuldade de uma mãe solo entrar num novo relacionamento com filho atípico? É se a pessoa realmente vai estar preparada para estar na vida dessa criança, porque um relacionamento ele não pode dar certo. Cada um segue seu caminho. Mas para a criança que cria laços de amizade, de amor e carinho, não tem como. Eu mesmo sempre priorizo isso do Enzo. Aquilo que eu vejo que vai ser uma coisa passageira, como a primavera, eu não deixo. Dou 3 passos para trás e falo, não vou deixar isso acontecer, porque eu sei que meu filho vai sofrer. E aí, no momentos de crise, de lhe perguntar, cadê? Já foi? Então, eu não permito. Então, é uma coisa que eu resguardo muito. Tem que ser muito seguro, né? Sim, tem que ser. E como que ficou o mercado de trabalho para você? Você já trabalhava antes? Sim, eu trabalhava em uma escola. Hoje em dia eu não trabalho mais porque empresa nenhuma quer uma mãe que seja flexível, porque a demanda de terapia é muito grande. O Enzo amanhã mesmo tem terapia às 9 da manhã. Como uma empresa vai querer empregar uma mãe que o filho, 9 horas da manhã, em plena segunda-feira, tem terapia? Então, aí a escola também não permite. E aí você foi empreender? Ou Não, hoje você tá parada, sem tô trabalhar? parada. Comecei como manicure, mas, tipo, não tem como que eu vou atender uma cliente, uma hora e meia para fazer pé e mão. Eu vou estar fazendo pé da cliente. Aí a escola me liga. Ô mãe, tem como você vir buscar o Enzo? Olha, o Enzo está muito agitado. Então, é isso que quando a gente recebe o diagnóstico, é a segunda coisa que nos toma. Que é a dignidade do trabalho, de nos dizer assim, vocês são capazes, mesmo tendo essa dificuldade, essa maternidade atípica tão complicada que é, tão difícil que é, mas pelo menos vocês têm trabalho. Nos leva a tudo. Só nos resta as dores. Eu falo que hoje em dia tenho muitos estilhaços. Trabalho, eu falei há poucas horas atrás que existe cooperativa de tudo.
menos da gente. Mãe atípica não tem. E aí eu me pergunto, por que a sociedade é tão irônica com a gente? Que acontece dia 2 de abril é o dia do autismo. O dia do autismo é todos os dias. É no momento que a gente abre o olho, até de pijama a gente vai pra terapia. Faz um coque. Pra falar a verdade pra você, é raro me ver assim. Por quê? Maquiada, cabelo escovado. Porque a gente é o quê? Calça leg, tênis no pé e vai. Que a gente não tem essa vida que deveria ter da gente. A sociedade, com o seu preconceito, acaba nos roubando. Do que adianta criar uma lei que na segunda semana de maio, para as mães atípicas, não. Mãe atípica é todos os dias. É todos os dias, na hora que a gente levanta, vai ao banheiro escovar os dentes e olhar no espelho. E a gente olha parecendo com aquela cara de panda, com 2 olheiras. E falar, vamos, amarrou o cabelo, o rabo de cavalo, passou um protetor solar que já fica ali. É isso! E vamos. Eu falei minha gestação inteira. Gente, passa um protetor solar com o corpo, pelo menos pra dar vida na cara que a gente precisa. Eu acho que a gente precisa se olhar um pouco de alguma forma. E a gente muitas vezes não encontra. E tem que ser daquele protetor solar que tem um pouquinho de base, que aí dá uma diminuída. Isso, uma corzinha, às vezes. Tem muitos que me perguntam assim, mas Bia, você vive tão assim, mas sempre rindo. Eu falo assim, se eu não rir, eu vou chorar? Hoje em dia, chorar para falar da maternidade atípica, eu não tenho mais lágrima. É isso. Não tenho. Acho que são tantas dificuldades e falta de empatia pela mulher, porque no momento que uma mulher se posiciona, tenta nos calar de todas as formas. E quando vejo que as mulheres mães atípicas, que se encontram em uma única mulher, faz de todas as maneiras para calar. Então eu acho que é isso. Quando a gente se une e dá voz àquelas mulheres que estão em casa, esperando o momento que o filho dorme para poder desabar dentro do banheiro, que a única coisa que pensa é falar, se eu tirar minha vida aqui agora. Agora há pouco eu estava conversando com uma mãe e eu falei, o IBGE não faz uma coisa que deveria fazer, bater na porta das mães atípicas e perguntar. Porque quantas mães estão adoecendo no silêncio? Muitas. Então é muito agravante. E assim, isso não é mostrado. Quantas mães estão com o pensamento de suicida? De acabar com a vida do filho e depois acabar com a vida dela. Muitas. Já pegamos casos, infelizmente, pegamos casos de mães falando sobre isso em grupo que ia tirar a própria vida dela. E graças a Deus, com a ajuda de psicólogos que temos no Voz das Mães, a gente conseguiu voltar a isso. Mas eu acho que é isso, a sociedade, a gente precisa, a tua fala é muito importante, Bia, porque a gente precisa realmente ter pessoas que olhem para as mães, porque quando a gente fala de uma possibilidade de uma mãe ter uma renda, de ter um trabalho, de empreender, é muito mais fácil. Sim. Agora, quando não tem essa possibilidade, o que essa mãe faz? Como que as políticas públicas estão ajudando? Como que o governo está ajudando com renda para essas mães também? Não tá, sabe por quê? Porque a primeira... vem a outra briga que a gente tem com o sistema, que é... Eu briguei muito com o sistema, principalmente do benefício do LOAS. E aí, tipo, no momento que a pessoa com deficiência, eu falo a pessoa com deficiência, não só a pessoa com TEA, mas todas. Sim. Aquela mãe ou aquele pai, ele se transforma no tutor. O sistema transforma ele. E o que acontece com o nosso CPF? Fica vinculado a esse benefício. E aí a gente não pode fazer nenhum curso, porque a gente não pode dar aula, porque a gente tem que abrir MEI. E aí o que acontece? O benefício é retirado. Então... Eu vou te chamar pra gente ir lá no Voz das Mães, no nosso programa, lá no estúdio, pra gente falar mais sobre. Porque eu acho que a gente precisa trazer mais esse assunto. Nosso tempo hoje é curtinho. Mas antes da gente encerrar, já que estamos falando de maternidade atípica, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas.
Olha, a minha mensagem para vocês, para nós, é que não importa qual é o CID, qual é o diagnóstico que acaba nos dando. O que importa é que no momento que a gente se une a cada uma de nós, a importância é que quando a gente olha para a fita, por o símbolo do autismo, quando ela se junta, ela se transforma em um quebra-cabeça, a imagem do símbolo que o nosso filho recebe. Isso significa que quando a gente se junta nas vozes, é a força que a gente dá para lutar pelos direitos do nosso filho e mostrar que a gente é capaz, sim, de mostrar para a sociedade que a gente não vai se calar diante de tantas coisas que faz conosco, tanta discriminação. E também deixar aqui o meu agradecimento ao Instituto Alessandra Oliveira, que foi um lugar que eu encontrei que falei, realmente aqui vai ouvir a minha voz, eu vou poder ajudar outras mães. Então a minha bandeira que eu levanto não só é para pessoa com autismo, mas sim todas as pessoas com deficiência e para nós mães atípicas. É isso, a gente precisa levantar bandeiras, a gente precisa furar essa bolha, né? A gente fala tanto de maternidade atípica, mas que não seja só a maternidade atípica, é a inclusão, não é só o autismo, é a síndrome de Down, é a osteogênese imperfeita, são as doenças raras, são os transtornos. Eu acho que a gente tem que colocar tudo no mesmo bolo, Sim, porque todo mundo é mãe atípica. com certeza. E em algum momento a mãe atípica se encontra com a mãe, independente da atipicidade ou não, e a gente precisa realmente se unir, furar essa bolha e trazer mais informação cada vez mais. Então é isso, espero que foi um episódio super importante, com informações e falas muito importantes. Espero que você consiga compartilhar, possa nos ajudar também a compartilhar e levar mais informação sobre a maternidade atípica para o mundo. É isso, obrigada, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe